Em Zorá nasceu um nazireu, separado pra ti, ó meu Deus. Cabelos longos, força sem igual, pra livrar Israel do grande mal. Filisteus nos oprimiam sem cessar, mas teu Espírito em mim veio habitar. Com a força que me deste, Senhor, enfrentei leão, casei terror. 1000 em minhas mãos caíram por terra. Habe a promessa cumprindo na guerra. A força em tua mão, um dom singular, pra libertar, pra guerrear, pra te honrar. Enleci um osso quebrado, virou 1000 inimigos que o teu poder derrubou. Ó Deus de Israel, tua glória se vê. Mesmo em fraquezas, tu és meu querer. Em Gaza o portão eu levei, não enchi, sozinho ergui, eu sei. Mas o engano, a porta veio bater, e ali o meu segredo a morrer. Os laços do capeta ela pintou, minha força se esvaiu e a luz se apagou. Cegaram meus olhos, escravizado eu fui. No moinho do inimigo minha dor flui. Zombaram de mim, festa pagã fizeram, mas no meu clamor teus ouvidos se abriram. A força em tua mão, um dom singular, pra libertar, pra guerrear, pra te honrar. Enleci um osso quebrado, virou 1000 inimigos que o teu poder derrubou. Deus de Israel, tua glória se vê. Mesmo em fraquezas, tu és meu querer. No templo de Dagon, em angústia clamei, Senhor, por favor, lembra-te de mim, eu te rogo, que eu possa uma vez mais me levantar, pra mostrar teu poder, pra teu nome exaltar. As colunas toquei com força final, caiu o templo e o mal findou, afindou. A força em tua mão, um dom singular, pra libertar, pra guerrear, pra te honrar. Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você tiver no seu vídeo. Um ótimo dia a todos aqui de volta, né? Começando hoje mais uma transmissão. Vamos aí 3 dias praticamente sem ter a transmissão ao vivo. Então sejam todos muito bem-vindos ao programa Palavra Viva, programa dedicado à Palavra de Deus, dedicado à leitura expositiva da Palavra de Deus. Vamos dando início aqui ao nosso programa. Estou
Sou grato pela presença de cada um de vocês que assistem esse meu vídeo, que assistem depois, os que assistem ao vivo no Facebook. Hoje é dia 5/8. Temos aí dia pela frente. Que a graça e o amor infinito de Deus esteja nos ajudando, nos apoiando e trazendo em nosso coração um avivamento a respeito dos tempos em que estamos vivendo. Tempos de batalhas, tempos de lutas, tempos difíceis, mas que não podemos esquecer que a presença de Deus, ela sempre se faz presente nos momentos e nos dias mais difíceis. Então, por isso, a palavra de Deus, ela está sempre disponível. Palavra viva. Por isso o programa Palavra Viva. É o programa que temos a leitura da palavra de Deus, de Gênesis, Apocalipse, para que a igreja de Deus possa passar por uma transformação, por um verdadeiro avivamento, e aí haver uma mudança no nosso país e na nossa nação. Eu já trouxe outro vídeo aqui de estudo, né? Acho que foi no domingo, falando a respeito de que estamos vivendo tempos difíceis porque é uma recorrência no povo de Deus, que é o que estamos lendo no livro de Juízes: cair, levantar, cair e levantar, como povo e como nação. E a igreja de Jesus Cristo está passando pelo mesmo processo, desde que foi inaugurada em Atos 2, a igreja de Jesus Cristo, através dos apóstolos, e depois o chamado de Paulo. A igreja tem vivido os tempos de muitas lutas contra as heresias, seitas, ensinamentos, ideologias, narrativas que têm atacado a igreja, defraudado a palavra de Deus, usurpado a palavra de Deus com uma falsa palavra, com falso evangelho, com falso Cristo, e criando falsas igrejas cheias de heresia, aonde não há vida, aonde não existe o novo nascimento no povo. Então, esse programa é voltado a isso, a tentar alertar e mostrar a todos os líderes das igrejas que precisamos urgentemente criar programas de leitura expositiva da palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Há uma necessidade urgente da leitura expositiva da palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse. Sem essa leitura, que é ter comunhão, ter um relacionamento pessoal com Cristo, através da leitura da sua palavra, porque Jesus é a palavra de Deus. Lá no Evangelho de João, capítulo 1 de João, Evangelho de João: no princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas, e sem ele nada foi criado. Então, por intermédio de Jesus, Deus criou todas as coisas. E depois de Jesus ir embora, ele deixou um consolador. Porque enquanto Jesus estava aqui, Jesus nos guardou e nos protegeu do maligno. No deserto, a terra à vista, memórias do Egito, de um tempo de chorar,
mas tua mão poderosa veio nos resgatar. E uma nova Aqui, ó. aliança. Evangelho de João 17, na oração sacerdotal de Jesus. O pão que nos deste do céu sustentou, a roupa e a sandália. Jesus, agora deixa esse mundo. Eles ficam aqui, mas eu vou para a tua presença. Pai Santo, tu me deste teu nome. Agora protege-o com o poder do teu nome, para que eles sejam unidos, assim como nós estamos unidos. A união do Pai e o Filho e o Espírito Santo, Jesus está usando a mesma união do Pai, do Filho, Pai, Filho e Espírito Santo, para que essa mesma união seja presente no povo de Deus. Durante meu tempo aqui com eles, eu os protegi com o poder do nome que me deste. Eu os guardei, de modo que nenhum deles se perdeu, exceto aquele que estava a caminho da destruição, como as Escrituras haviam predito. Agora vou para a tua presença. Enquanto ainda estou no mundo, digo essas coisas para que eles tenham minha plena alegria em si mesmo. Eu lhes dei a tua palavra. A tua palavra. Jesus deu a palavra. E quem é a palavra? A palavra, o verbo que a gente acabou de ler. Jesus é a palavra de Deus. E o mundo os odeia, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são deste mundo, como eu também não sou. Consagro na verdade, que é a tua palavra. De novo, ó, tá vendo? A palavra. A palavra-chave aqui é a palavra. Jesus é a palavra de Deus. Então Jesus está pedindo para que o Deus guarde eles com a palavra. E a palavra, que a gente já viu no 1, a palavra é Jesus. Não por minha justiça, mas por teu grande amor, firmaste tua aliança, ó Deus fiel Senhor. És fogo que consome. Quando Jesus vai embora, então o que ele deixa no lugar dele mesmo? Se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro encorajador, que nunca os deixará. Que nunca os deixará. É o Espírito da verdade. O mundo não pode receber, pois não o vê e nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele habita com vocês agora. E depois estará em vocês. Não os deixarei órfãos. Voltarei para vocês. Por qual meio ele vai voltar? Pelo Espírito Santo. Ele vai deixar. Mas vocês o conhecem, pois ele habita com vocês agora. No momento que Jesus estava ali, o Espírito Santo estava com eles. Porque o Espírito desceu sobre Jesus e ungiu Jesus com poder para cumprir o seu ministério. O Espírito Santo estava sobre Jesus. Mas vocês o conhecem, pois ele habita com vocês agora. E depois que Jesus foi embora, ele estará em vocês. Não os deixarei órfãos. Não os deixarei órfãos. O Espírito Santo estará conosco. Não os deixarei órfãos. Em breve o mundo não me verá mais, mas vocês me verão, porque eu vivo. Vocês também viverão. No dia que eu for ressuscitado, vocês saberão que eu estou em meu Pai e vocês em mim e eu em vocês. Aqueles que aceitam meus mandamentos e os obedecem são os que me amam.
E porque me amam, serão amados de meu Pai. E eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. entre a bênção e o perder, guardar teus preceitos, em ti permanecer. Mas quando o Pai enviar o encorajador, o Espírito Santo, como meu representante, ele lhes ensinará todas as coisas e os fará lembrar de tudo que eu lhes disse. Então, o ministério da igreja, de formar e fazer igreja, ia ser passado ao Espírito Santo, porque Jesus cumpriu seu ministério, o seu propósito, morrendo naquela cruz, dando a sua vida para lavar e regenerar a igreja de Deus aqui na terra. E o Espírito Santo, depois de Jesus, é ele que vai ensinar todas as coisas que devem ser feitas no meio do povo de Deus. E faria com que eles lembrassem a respeito de Cristo. Então quer dizer, o ministério de Jesus continuando pelo ministério do Espírito Santo. E Jesus disse que é o quê? Que a transformação, a revelação e a mudança e o novo nascimento se dá pelo quê? Pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo usa o quê como ferramenta? Usa a palavra de Deus. Olha o que Jesus disse em João 6,63. Somente o Espírito da vida. Então quer dizer, o Espírito Santo é que deu vida à igreja, deu vida aos discípulos, apóstolos, e continua dando vida até hoje. Deu vida à igreja onde não existia vida. Criou a igreja a partir do nada, da onde não existia igreja, onde não tinha igreja, não tinha nada. Então Deus fez que a igreja viesse à existência a partir do Espírito Santo. Somente o Espírito da vida. Aqui no caso é mais particular, da vida a quem está morto. E a palavra de Deus diz que os homens estão mortos e caídos em seus pecados. Somente o Espírito da vida. A natureza humana não realiza coisa alguma. E as palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. As palavras que eu lhes disse são Espírito e são vida. Então, isso significa que a palavra de Deus, que é a Bíblia, ela é a informação, ela é a codificação genética que o Espírito Santo usa para formar a igreja, formar um novo homem, formar tudo que é novo, que Deus determinou antes da fundação do mundo e nos escolheu nele para sermos de Cristo por meio da lavagem da palavra. Mas se a palavra não é lida, se a palavra não é comunicada, se as pessoas não lêem a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, como elas terão vida? Como haverá vida nova? Como a igreja vai ser fortificada? Como que uma igreja vai ser preservada? Como é que uma igreja vai ser transformada se ela não usa? Se a igreja não usa, não me ensina o DNA, a codificação genética para construir a igreja. Aqui eu estou usando o sentido figurado, o DNA, o código, né? Código de vida, as informações, porque dentro da célula tem um núcleo, dentro do núcleo tem o DNA. O DNA é a codificação genética, é a informação, é a escrita de como fazer eu e você. Cada célula tem a informação completa de como nos fazer por completo. Então em você, cada célula, cada milhões de células que há em você, existe a informação de como fazer você inteiro. Então imagina, quantos milhares de você não existe dentro de você mesmo? Você sabia que a ovelha Dolly foi a primeiro animal que foi feito um clone, né? Pegaram o DNA de uma ovelha,
já existente, esse DNA, pegaram esse DNA e fecundaram um óvulo de uma outra ovelha com uma codificação completa da ovelha da ovelha Dolly. Então, quer dizer, eles usaram somente o código genético já pronto e acabado de uma ovelha para fazer outra ovelha. Então, quer dizer, a codificação genética é o essencial, é o primordial. Na igreja, a igreja é a grande célula e há os vários componentes. E esses componentes têm como objetivo transmissão, multiplicar a palavra de Deus, porque é isso que acontece para formar o ser humano. A primeira célula fecundada pela codificação do XX do homem, né, pelo sêmen masculino, né? Ele forma um embrião e ali a primeira divisão. Assim como o óvulo da mulher fecundada pelo embrião do homem, a primeira divisão. E esse código genético ele é duplicado para ir para uma outra célula. Assim também nós, as igrejas, elas só serão multiplicadas, as pessoas só serão multiplicadas, só será gerado vida quando houver ensinamento da palavra de Deus, quando houver a leitura expositiva. O conhecimento que está dentro da Bíblia, ele tem que ser replicado em uma outra pessoa, porque a palavra de Deus ensinada de Gênesis e Apocalipse nessa leitura é a multiplicação de um outro homem vivo. Porque quem dá vida, quem multiplica a vida, é o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus usa como ferramenta, como algo que ele vai multiplicar, a palavra de Deus que é poderosa, que é essa palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, se as pessoas não leem a Bíblia de Gênesis e Apocalipse para ter plena compreensão e ter um relacionamento pessoal com Cristo através da leitura expositiva da palavra de Deus, as igrejas não se multiplicam, as pessoas não se multiplicam. E assim se tornam o quê? Inférteis. Pessoas, igrejas que morrem, porque é como o grão que cai na terra seca e não há água, não há um solo fértil, não há nada bom. Então, por si só, acaba morrendo. Então, a palavra de Deus, ela tem que ser lida dentro da igreja para que a igreja seja fortificada, para que a igreja se multiplique. E quem tem o papel de fazer isso são as lideranças, os líderes das igrejas. Mas hoje em dia eles não querem usar a palavra de Deus como o código DNA que vai multiplicar vidas dentro da igreja. Não. Eles querem usar a teologia da prosperidade, teologia da libertação, né? E teoria, né? E várias outras teorias teorias psicológicas dentro da psicologia. Eles vão usar qualquer outra coisa, menos a palavra de Deus. Então, por isso, esse programa Palavra Viva. Então, que todos possam estar compartilhando a palavra de Deus aqui pelo canal, o canal Palavra, o canal, né, no meu canal, que esse vídeo está sendo ao vivo no Facebook, mas será exposto, colocado depois no YouTube. Então esse seu amigo, irmão Alex César, pede para você compartilha, se inscreva no canal. Aqui em cima na descrição desse vídeo no Facebook, aqui em cima na descrição tem um link que te leva para a primeira playlist para você começar a ler a palavra de Deus, para você começar a ter vida, para você ter vida em si mesmo pela palavra que vai gerar vida, uma vida completa em você. Você cristão já está salvo. Você já tem a salvação garantida.
em Deus, porque Deus te escolheu antes da fundação do mundo para essa salvação. Mas a Bíblia é a codificação de como transformar você de um homem velho caído em um novo homem que vai sendo transformado. A cada dia você vai sendo transformado pela leitura da palavra de Deus e vai gerando um novo homem. E esse novo homem dentro da igreja vai criar um avivamento dentro da igreja e a igreja vai ser transformada. E assim vai haver uma mudança e uma transformação em nosso país cada vez mais. Então, o motivo da queda das igrejas, o motivo do nosso país estar sendo levado a esse grande mal maior que está prestes a cair em nosso país, isso é culpa da igreja que não é mais sal, da igreja que abandonou a palavra de Deus. E assim o mal achou a brecha, uma ocasião de estar trazendo todo esse lixo que vai ser jogado para cima do nosso país. Por isso o programa Palavra Viva, e compartilha esse programa para que mais pessoas tenham a oportunidade de entender que sem a leitura da palavra de Deus exposta de Gênesis e Apocalipse, não haverá avivamento em nosso país. Não adianta, porque é a palavra de Deus é que gera vida. Ela é o motor que gera vida, porque nela aqui contém o Filho de Deus. Aqui está a revelação completa do Filho de Deus e a essência e o caráter do próprio Deus para transformar a vida do homem pecador. Por isso eu peço, compartilhe o vídeo. Então vamos orar e vamos para a nossa leitura de hoje, que vai ser lá no livro de Juízes 10, 11 e 12, porque eu não só falo, não só cobro, mas eu mesmo faço a leitura expositiva da palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse. Já li a Bíblia toda, em várias versões, Bíblias de estudo. Estudo e aprendo a palavra de Deus cada vez mais. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua graça maravilhosa. Obrigado pelo Deus grandioso, maravilhoso que é o Senhor. Tem derramado das tuas bênçãos, das tua graça maravilhosa sobre a nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, a viver de acordo com a tua vontade, de acordo com o teu querer. Derrama das tuas bênçãos sobre a vida de todos aqueles, Senhor, que estão agora em todo o Brasil, em toda essa nação, precisando do Senhor, precisando de uma palavra, precisando de um avivamento. Derrama da tua graça, derrama do teu poder. Perdoa, Senhor, este povo, perdoa essa nação. Vá, Senhor, e leve essas palavras a todos aqueles que precisam ouvir, que estão por todo esse país, nos becos, nas vielas, em todo lugar, ó Deus. Ajuda, ó Pai amado, Pai querido, a fazer uma mudança em nosso país e nossa nação, começando pela vida de cada um de nós, nos perdoando de nossos pecados, nossos erros, transformando a nossa vida, transformando a nossa nação para louvor e glória do teu nome, ó Pai. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, porque tempos difíceis estão chegando. Tempos onde os corações serão provados, aonde o fogo passará por esse país e por essa nação. Ajuda-nos, Senhor, transformando mentes e corações. Coloque um desejo nos corações dos líderes de lerem a sua palavra de Gênesis e Apocalipse, para haver uma transformação de verdade nesse país, um avivamento verdadeiro, tendo o povo tendo um relacionamento com o Senhor, lendo a sua palavra de Gênesis e Apocalipse. Em nome de Jesus, ó Pai. Abençoe esse estudo, essa apresentação que vamos ter agora da leitura expositiva do livro de Juízes, para louvor e glória do teu nome, Pai amado, Pai querido. Eu oro e agradeço por tudo que o Senhor já tem nos feito, por tudo que o Senhor já tem nos ajudado, ó Pai amado. Ajuda-nos, ó Senhor, para louvor e glória do teu nome. Amém
E amém, meus irmãos. Eu vou colocar mais uma cena aqui. Quando for preciso. Saiu, mas já volto. Pessoal. Já voltei. É que eu fui fazer um negócio aqui e acabei levando para uma outra cena. Não era para ter ido. Mas tudo bem. Hoje nós vamos ter aqui, né, a leitura da palavra de Deus. Então, pedir para vocês, desde já, você que está no Facebook, no YouTube, no Substack, no Rumble, passa a ser meu amigo, passa a me seguir, para que vocês estejam aí, né, acompanhando e junto com a gente. Nós vamos fazer a leitura da palavra do nosso Deus hoje. Vou ter que colocar aqui tem que criar mais uma janela, né? Que o áudio entre dentro. Na terra prometida, de leite, mel, maná, na casa e na fartura, não venham me esquecer, que só tu és o dono de todo lugar, e outros deuses de pedra jamais vou prender, pois hoje nos chamas a escolher entre a vida e a morte, entre a bênção e o perder, guardar teus preceitos, Vou colocar aqui. Mas não vou abrir essa Bíblia aqui. A Bíblia Filamente, né? A Bíblia que a gente usa para estar fazendo a leitura da palavra. Mas é somente para que o áudio entre dentro. Então nós vamos para a leitura agora. Esse é o quarto vídeo, né? É de Juízes capítulo 10, 11. 10, 11 e 12. Que não tá indo toda a descrição aqui dentro, né? Aqui. E agora tá aqui, né? A Bíblia toda aqui dentro aparecendo. Esse é. Nós vamos iniciar lendo e a Bíblia. 10, 11 e 12. A queda de Jefté, traição pagã e tragédia em Israel. Os capítulos 10. Deixa eu ver aqui se o áudio da música tá alto. Capítulo 10, 11 e 12 de Juízes formam uma narrativa complexa e trágica que reflete a decadência moral e espiritual de Israel após a morte dos juízes anteriores.
Esse capítulo destacam o ciclo de pecado, opressão, arrependimento e libertação, mas de uma forma cada vez mais sombria e cheia de erros humanos. Aí vamos ler o primeiro, vamos ler aqui o capítulo 10, 10:1. Tolar se torna juiz em Israel. Então vamos ver a leitura aqui. Capítulo 10. Depois da morte de Abimeleque, Tolar, filho de Puá, filho de Dodô, foi o próximo libertador de Israel. Era da tribo de Issacar, morava na cidade de Samir, na região montanhosa de Efraim. Julgou Israel por 23 anos. Quando morreu, foi sepultado em Samir. Depois que Tolar morreu, Jair de Gileade julgou Israel por 22 anos. Seus 30 filhos montavam 30 jumentos e possuíam na terra de Gileade 30 cidades, que até hoje são chamadas de cidades de Jair. Quando morreu, foi sepultado em Camon. Mais uma vez, os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Serviram as imagens de Baal e Astarote e aos deuses da Síria, de Sidom, Moabe, Amon e da Filístia. Abandonaram o Senhor e deixaram de servi-lo. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos dos filisteus e dos amonitas, e começaram a oprimi-los cruelmente naquele mesmo ano. Durante 18 anos, nossos inimigos. Então eles se desfizeram dos deuses estrangeiros e serviram ao Senhor. E ele teve compaixão deles por causa de seu sofrimento. Quando os exércitos de Amon foram convocados para guerrear e acamparam em Gileade, os israelitas se reuniram e acamparam em Mispá. Os líderes de Gileade disseram uns aos outros: o primeiro que atacar os amonitas governará todo o povo de Gileade. Capítulo 11. Aí, não vamos ler o capítulo 11, né? Porque vamos ler aqui agora vamos ler o que a palavra de Deus está dizendo, né? Deixa eu só ver um negócio aqui, pessoal, se o meu áudio está saindo de fato aqui dentro do vídeo, tá? E não tô conseguindo entender direito o que tá acontecendo. Parecia que não tava entrando o áudio. Não tô conseguindo entender direito o que tá acontecendo. Tá saindo o áudio. Parecia que não tava entrando. Agora deve estar saindo, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Então, o que vamos ler o discernimento do capítulo. Juízes 10. O clamor de Israel e a resposta de Deus. O capítulo 10 começa com uma breve menção de juízo. Dois juízes, Tola e Jair, que não tem grande feito descrito, mostrando uma liderança menos impactante do que a de Gideão.
Após a morte de Jair, o povo de Israel recai em idolatria, servindo a deuses de nações vizinhas. Como resultado, Deus os entrega nas mãos dos amonitas e filisteus, que os oprime por 18 anos. A parte central deste capítulo é o clamor do povo a Deus. Israel se arrepende, confessa seus pecados e clama por libertação. A resposta de Deus, no entanto, é dura e irônica. Ele questiona por que eles o procuram agora, já que o abandonaram e serviram a outros deuses. E sugere que procurem ajuda com seus ídolos. Esta é a única vez em todo o livro de Juízes que Deus parece relutante em libertar seu povo imediatamente, o que sublinha a gravidade da situação. Apesar da repreensão divina, a compaixão de Deus prevalece quando o povo se livra dos deuses estrangeiros e serve ao Senhor, Deus. Não podendo mais suportar o sofrimento de Israel, se prepara para agir, preparando o cenário para o próximo juízo. E aqui o capítulo 11, né? Jefete. Jefete se torna juiz em Israel. Então vamos lá para a leitura. Eu vou fechar meu microfone e vocês vão ficar com a leitura, tá? Salvação, não por minha justiça, mas por teu grande amor. Capítulo 11. Jefté era um guerreiro corajoso. Era filho de Gileade, mas sua mãe era uma prostituta. A esposa de Gileade teve muitos filhos, e quando esses meios-irmãos cresceram, expulsaram Jefté, dizendo: Você não receberá parte alguma da herança de nosso pai, pois é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu de seus irmãos e foi viver na terra de Tobi. Em pouco tempo passou a chefiar um bando de desocupados que se uniram a ele. Por essa época, os amonitas começaram a guerrear contra Israel. Quando os amonitas atacaram, os líderes de Gileade mandaram buscar Jefté na terra de Tobi. Venha e seja nosso comandante, disseram. Ajude-nos a lutar contra os amonitas. Mas Jefté lhes disse: Não são vocês os mesmos que me odiavam e que me expulsaram da casa de meu pai? Por que me chamam agora que estão em apuros? Porque precisamos de você, responderam os líderes. Se você nos comandar na batalha contra os amonitas, nós o proclamaremos governante de todo o povo de Gileade. Jefté lhes disse: Quer dizer que, se eu for com vocês e o Senhor me der a vitória sobre os amonitas, governarei todo o povo. Os líderes de Gileade responderam: O Senhor é nossa testemunha de que faremos exatamente como você disse. Então Jefté foi com os líderes de Gileade, e o povo o fez governante e comandante do exército. Em Mispá, na presença do Senhor, Jefté repetiu o que tinha dito aos líderes. Jefté enviou mensageiros ao rei de Amon para perguntar: Por que você saiu para guerrear contra minha terra? O rei de Amon respondeu aos mensageiros de Jefté: Quando saíram do Egito, os israelitas roubaram minhas terras desde o rio Arnon até o rio Jaboque e até o Jordão. Agora devolva-nos pacificamente esse território. Jefté enviou a seguinte mensagem em resposta ao rei amonita: Assim diz Jefté: Israel não roubou terra alguma de Moabe nem de Amon. Quando o povo de Israel veio do Egito e chegou a Cádiz, depois de atravessar o Mar Vermelho, enviou mensageiros ao rei de Edom e pediu: Deixe-nos passar por sua terra. Contudo, seu pedido foi negado. Então fizeram o mesmo pedido ao rei de Moabe, mas ele também não os deixou passar. Por isso, o povo de Israel ficou em Cádiz. Depois, passaram pelo deserto, contornando Edom e Moabe. Acompanharam a divisa de Moabe a leste e acamparam do outro lado do rio Arnon. Em momento algum atravessaram o Arnon para entrar em Moabe, pois o Arnon era a divisa de Moabe. Então Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, que governava em Esbom, e pediu: Deixe-nos passar por sua terra para chegarmos ao nosso destino. O rei Seom, porém, não confiava em Israel o suficiente para deixar o povo passar por seu território. Em vez disso, mobilizou o seu exército em Jaza e atacou Israel. Mas o Senhor, o Deus de Israel, entregou o rei Seom nas mãos de seu povo, que derrotou os amorreus.
Israel tomou posse de toda a terra dos amorreus que viviam naquela região, desde o Arnon até o Jaboque e desde o deserto até o Jordão. Como você vê, foi o Senhor, o Deus de Israel, que tirou a terra dos amorreus e a entregou a Israel. Por que então haveríamos de devolvê-la? Fique com o que o seu Deus, Camus, lhe der, e nós ficaremos com o que o Senhor, nosso Deus, nos der. Acaso você é melhor que Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe? Ele tentou disputar esses territórios com Israel? Entrou em guerra contra os israelitas? Israel vive aqui há 300 anos. Habita em Esbom e nos povoados ao redor, até Aroer e seus povoados, e todas as cidades às margens do rio Arnon. Por que até agora vocês não fizeram esforço algum para reaver esse território? Portanto, não pequei contra você. Pelo contrário, você fez mal ao me atacar. Que o Senhor, o juiz, decida hoje qual de nós está certo, Israel ou Amon. Mas o rei de Amon não deu atenção à mensagem de Jefté. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Ele atravessou o território de Gileade e Manassés, incluindo Mispá em Gileade, e dali avançou contra os amonitas. Jefté fez um voto ao Senhor. Se entregares os amonitas em minhas mãos, darei ao Senhor o que sair primeiro de minha casa quando eu regressar vitorioso. Eu o oferecerei como holocausto. Jefté saiu com seu exército para combater os amonitas, e o Senhor os entregou em suas mãos. Ele aniquilou os amonitas e destruiu 20 cidades, desde Aroer até os arredores de Minite, chegando até Abel-Queramim. Assim, os israelitas derrotaram os amonitas. Quando Jefté voltou para casa em Mispá, sua filha saiu ao seu encontro, tocando tamborim e dançando. Era sua única filha. Ele não tinha nenhum outro filho nem filha. Quando Jefté a viu, rasgou as próprias roupas e gritou: "Ah, minha filha, você acabou comigo. Trouxe desgraça sobre mim. Fiz um voto ao Senhor e não posso voltar atrás." Ela disse: "Pai, se fez um voto ao Senhor, faça comigo o que prometeu, pois o Senhor lhe deu grande vitória sobre seus inimigos, os amonitas. Mas primeiro permita que eu ande pelos montes e chore com minhas amigas por 2 meses, pois morrerei virgem." "Pode ir", disse Jefté, e deixou que ela se ausentasse por 2 meses. Ela e suas amigas foram para os montes e lamentaram, pois ela jamais teria filhos. Quando ela voltou para casa, seu pai cumpriu o voto que havia feito, e ela morreu sem ter tido relações com homem algum. Por isso, tornou-se costume em Israel as moças israelitas saírem por 4 dias todos os anos para lamentar o destino da filha de Jefté, de Gileade. Capítulo 12. Muito bem, não vamos ler o 12 e vamos continuar nosso discernimento, né? Capítulo 11. Juiz 11, a tragédia de Jefete. O capítulo 11 nos apresenta Jefete, um guerreiro valente que, por ser filho de uma prostituta, foi rejeitado por seus meios irmãos e expulso de casa. Ele se torna líder de um grupo de homens desordeiros e vive na terra de Tobi. Quando Israel é oprimido pelos amonitas, os anciãos de Gileade, a mesma região que o rejeitou, o procuram para liderar a batalha. Jefté, com amargura e sabedoria, questiona a hipocrisia deles, mas aceita a liderança com a condição de que será reconhecido como chefe de Gileade após a vitória. Antes da batalha, Jefté tenta uma abordagem diplomática, enviando mensageiro ao rei de Amon, mas as negociações falham. Nesse momento, o Espírito do Senhor se apodera de Jefté. No entanto, ele comete um erro fatal. Faz um voto precipitado a Deus, prometendo sacrificar a primeira pessoa que sair de sua casa ao voltar vitorioso. Esse voto, possivelmente influenciado por costumes pagãos, é insensato, pois Deus proibia sacrifício humano. A história culmina na vitória de Jefete sobre os amonitas. Ao retornar para casa, sua filha sai para recebê-lo, com música e dança, e o voto imprudente precisa ser cumprido.
A tragédia de Jefete destaca a falta de entendimento espiritual do juiz, que, mesmo movido pelo espírito, age de maneira irresponsável e desastrosa. A história termina com o luto da filha de Jefete e o cumprimento do voto, mostrando as terríveis consequências de uma fé mal compreendida. Efraim luta contra Jefete. Aí vamos para a leitura do capítulo 12. Então os homens de Efraim mobilizaram um exército e atravessaram o Jordão para Zafon. Enviaram a seguinte mensagem a Jefté: Por que você não pediu nossa ajuda para lutar contra os amonitas? Vamos queimar sua casa com você dentro. Jefté respondeu: Eu os convoquei no início do conflito, mas vocês se recusaram a vir. Não nos ajudaram na luta contra Amon. Por isso, quando vi que vocês não viriam, arrisquei a vida e saí para a batalha sem vocês. E o Senhor entregou os amonitas em minhas mãos. Por que agora vocês vêm lutar contra mim? Os homens de Efraim responderam: Vocês de Gileade não passam de fugitivos de Efraim e Manassés. Então Jefté reuniu todos os guerreiros de Gileade, atacou os homens de Efraim e os derrotou. Os homens de Gileade tomaram os pontos mais rasos de travessia do Jordão, e sempre que um fugitivo de Efraim tentava voltar para outra margem, eles o confrontavam. Você pertence à tribo de Efraim? Perguntavam. Se o homem negasse, eles o mandavam dizer Shibolete. Se ele era de Efraim, dizia Sibolete, pois o povo de Efraim não consegue pronunciar essa palavra corretamente. Então eles o capturavam e o matavam no lugar de travessia do Jordão. Ao todo, foram mortos 42.000 homens de Efraim naquela ocasião. Jefté julgou Israel durante 6 anos. Quando morreu, foi sepultado numa das cidades de Gileade. Depois que Jefté morreu, Ibsã de Belém julgou Israel. Ele teve 30 filhos e 30 filhas. Deu suas filhas em casamento a homens de fora de seu clã e trouxe 30 moças de fora de seu clã para se casarem com seus filhos. Ibsã julgou Israel durante 7 anos. Quando morreu, foi sepultado em Belém. Depois que Ibsã morreu, Elon, da tribo de Zebulon, julgou Israel durante 10 anos. Quando morreu, foi sepultado em Aijalon, no território de Zebulon. Depois que Elon morreu, Abdon, filho de Hilel, de Piratom, julgou Israel. Ele teve 40 filhos e 30 netos que montavam 70 jumentos. Abdon julgou Israel durante 8 anos. Quando morreu, foi sepultado em Piratom, no território de Efraim, na região montanhosa dos Amalequitas. Capítulo 13. Muito bem, não vamos ler o 13, né? Porque acaba aqui a leitura, vamos para o discernimento do capítulo 12. Juízes 12, conflito interno e o fim da liderança de Jefete. O capítulo 12 mostra as consequências do declínio moral e da desunião em Israel. A tribo de Efraim, arrogante e orgulhosa, questiona Jefete por não tê-lo chamado para a batalha contra Amon, assim como fizeram com Gideão. No entanto, a resposta de Jefté é uma diferente da Gideão. É diferente de Gideão, né? A resposta. Assista o outro vídeo que vocês vão saber a resposta de Gideão. Aqui em cima, na descrição do vídeo, tem um link para você se inscrever. E você começa, vai lá na playlist de Juízes e começa a assistir. E busca o terceiro vídeo que vocês vão saber a resposta de Gideão. No Substack e no Hub está abaixo, na descrição do vídeo, o link para você se inscrever no meu canal. Ele não se curva à diplomacia, mas responde com raiva, lembrando-os de sua falta de apoio na hora do perigo. O conflito se agrava e se transforma em uma guerra civil. Jefete reúne os homens de Gileade e derrota Efraim. O episódio do Shibolete, a senha fonética para diferenciar os fugitivos de Efraim, é um dos mais brutais do livro, resultando na morte de 42.000 efraimitas. Este conflito interno revela a profunda divisão entre as tribos de Israel e o quão baixo eles caíram, agora lutando entre si. O capítulo termina com a morte de Jefté
e a menção de mais 3 juízes menores, Ibsam, Elon, Abdon. Suas histórias são breves e focam principalmente em suas famílias e sepultamentos, indicando que a liderança em Israel estava tornando-se cada vez mais fragmentada e sem grandes atos de libertação. A narrativa continua a traçar a espiral descendente de povo, do povo, preparando o retorno para o próximo juiz. Sansão é o caos. Próximo juiz, Sansão, e o caos que se seguirá. Em suma, os capítulos 10 a 12 do livro de Juízes oferecem um discernimento sombrio sobre a condição de Israel. O capítulo 10 mostra a persistência do ciclo de pecado e o arrependimento superficial de Israel, que clama a Deus apenas quando a opressão é insuportável. A resposta de Deus revela sua paciência, mas também sua exigência por um arrependimento genuíno. Capítulo 11 ilustra a tragédia de Jefté. Ele é um líder improvável, usado por Deus apesar de sua origem, mas sua fé está manchada por costumes pagãos e uma compreensão incompleta da vontade de Deus, resultando no sacrifício de sua própria filha. A história destaca a imprudência humana e as consequências devastadoras da mistura entre a fé em Deus e as tradições idólatras. Provavelmente Jefté ele não sacrificou a sua filha no altar em holocausto a Deus, porque Deus não aceitaria. Mas provavelmente ela morreu como uma tia, né, uma viúva, né, sem marido, morreu sem ter filhos. Que é isso que o texto diz. Ela morreu sem ter filhos. Morreu em sua casa. Então, no momento que uma mulher não vai ter mais filho, na cultura daquela época, ela já é considerada como uma mulher morta, porque eles tinham muito ideia de que a mulher era como uma árvore, uma videira frutífera que se multiplica, entendeu? Então, esse é o sentido da mulher naquela época. Muitos dizem que a Jefté de fato ofereceu sua filha em holocausto, mas tomando como base a cultura daquele tempo, daquela época, e de que o Espírito do Senhor veio sobre ele, o sentido é que sua filha provavelmente ela morre viúva, e uma viúva é considerada como morta, porque não dá fruto, não se multiplica. Então, uma videira infrutífera. E Deus tratou Israel depois como uma videira infrutífera. Isso mostra a decadência de Israel, né? A gente já viu, e os seus líderes são fracos e não conhecem a palavra de Deus. Capítulo 12 evidencia a decadência da unidade tribal de Israel, a rivalidade entre as tribos. Em vez de um inimigo externo, se torna o principal conflito, culminando em uma guerra civil brutal. Esse capítulo é um reflexo do estado lamentável da nação, que esqueceu de que sua força residia na unidade e na fidelidade a Deus, e não em lutas internas. A história de Jefté é um ponto de virada, marcando uma fase ainda mais triste no declínio de Israel, com uma liderança que, embora vitoriosa, é falha e trágica. Enfim. E também essa estratégia de que você vai combater inimigos externos. Juízes 11, 29, o Espírito de Deus veio sobre Jefté, e eu vou trazer aqui para vocês, né,
Vou capturar a janela aqui. E vocês vão ver aí a história, né? A história de Jefé. Então vocês vão ver aí sobre Juízes 11:29, onde o Espírito do Senhor veio sobre Jefé. Então já vamos ver aqui o Espírito Santo. O videozinho aí sobre o Espírito Santo. Está dando. Vamos ver na tela inteira. Vamos lá. Se você ouviu falar do Espírito Santo e quer saber mais sobre ele, onde começar? Deve começar na primeira página da Bíblia, quando o mundo antes da criação é descrito como sombrio e caótico. E o Espírito de Deus está presente, pairando sobre o caos, pronto para trazer vida, ordem e beleza. Ok, mas o que é o Espírito de Deus? O Espírito é como os autores bíblicos falam sobre a presença pessoal de Deus. A palavra hebraica é ruach. Ruach. Tem que limpar a garganta no final. O que é isso? Bem, ruach pode se referir a várias coisas. O que todas têm em comum é energia. Energia? Como assim? Uma energia invisível que move as nuvens e faz as árvores balançarem. Certo, vento. Em hebraico, isso é ruach. Ok. Agora, respire fundo. Visível. Sente isso dentro de você? Sim, o ar. Mais especificamente a energia, certo? A vitalidade que você consegue respirando também pode se chamar ruach. E essa é a palavra usada na Bíblia para descrever a presença de Deus. Como o vento e a respiração são invisíveis, o Espírito de Deus também é. O vento é poderoso e o Espírito de Deus também é. E como a respiração mantém a vida, o Espírito de Deus sustenta toda a vida. Sim, ruach. Seguindo pela história da Bíblia, vemos o ruach de Deus dando às pessoas capacidades especiais para certas tarefas. José é a primeira pessoa com quem isso acontece. O Espírito de Deus o capacita a entender e interpretar sonhos. Depois acontece com Bezalel, que é um artista. O Espírito de Deus o capacita com sabedoria e habilidades. Ele recebe uma criatividade genial para decorar o tabernáculo. E o ruach de Deus também dá habilidades a um grupo de pessoas, os profetas. Eles enxergam o que acontece na história do ponto de vista de Deus. Exato. E o profeta vê o seguinte problema. O ruach de Deus criou um mundo bom, mas os humanos deram espaço ao mal e liberaram o caos por causa da injustiça deles. Um novo tipo de desordem. Sim, e os profetas anunciaram que o Espírito viria, como em Gênesis 1, mas agora para transformar o coração humano e capacitar pessoas a amarem a Deus e uns aos outros. Como o Espírito de Deus vai fazer isso? Bom, alguns séculos depois, somos apresentados a Jesus. E no início da sua missão acontece uma cena bonita. Jesus sendo batizado nas águas do Rio Jordão. O céu se abre e o Espírito de Deus vem e descansa sobre ele como um pássaro. Essa história mostra o Espírito de Deus capacitando Jesus para começar a nova criação. E vemos isso quando ele cura pessoas ou perdoa pecados. Ele cria vida onde havia morte. Os líderes religiosos de Israel se opõem a Jesus e, por fim, o matam. Mas o Espírito de Deus está atuando. E os discípulos de Jesus que o viram ressuscitar dos mortos disseram que foi o poder do Espírito de Deus que levantou Jesus. Esse é o início da nova criação. E continua acontecendo. Quando apareceu aos seus seguidores mais próximos, Jesus soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Depois disso, o Espírito vem com poder sobre todos os seus discípulos. Para se tornarem parte dessa nova criação e compartilharem as boas novas, aprendendo a viver pela energia e influência do Espírito de Deus. Então, ainda hoje, o Espírito paira em lugares sombrios. Sim, guiando pessoas a Jesus, transformando e capacitando para que amem a Deus e ao próximo. E a esperança cristã é que o Espírito vai terminar o trabalho. A história da Bíblia termina com uma visão de uma nova humanidade, vivendo em um novo mundo, permeado pelo amor de Deus e seu Espírito de vida.
Muito bem. Então isso aí foi a explicação do Espírito do Senhor que veio sobre Jefete. Então, esse é o Espírito do Senhor. Como eu disse no início desse texto que eu expliquei, o Espírito Santo que até o Pentecoste, o Espírito ele se fazia presente no meio do povo de Deus. Após Atos 2, ele vai entrar nas pessoas. Ele vai fazer parte. Por quê? Porque ele é o selo da garantia da herança de Deus quando Jesus vier arrebatar sua igreja. Você está marcado, selado, você foi selado pelo Espírito. E aí você será arrebatado e levado. E quem estiver morto será ressuscitado e transformado e levado ao céu. Então, por isso, o Espírito Santo de Deus, aquele que age para fazer nova todas as coisas. E ele hoje está disponível a você. Você não precisa ser ignorante, incrédulo como Jefete, como esses juízes que julgaram Israel, como Israel. Nesse tempo, o qual a gente está lendo a história, viveu um tempo de rebeldia, um tempo de não conhecimento de Deus, abandono da leitura. Isso também significa que os levitas estavam falhando em ensinar a palavra de Deus, estavam falhando em transmitir a palavra de Deus. Mas agora que o Espírito Santo foi derramado sobre nós, o Espírito Santo nos conduz a toda a verdade. E aonde é que está toda a verdade? Toda a verdade de Deus está escrita na sua palavra, na Bíblia. Aqui está toda a verdade de Deus que o Espírito Santo te conduz. E aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus buscam a palavra de Deus como verdade absoluta. Não essas teorias e essas crendices e essas feitiçarias que estão aí sendo ensinadas e vivido dentro dessas igrejas evangélicas. Isso aí não é o Espírito Santo de Deus, não é o derramado do Espírito, não é o avivamento. O avivamento verdadeiro ele vem pelo derramar da palavra de Deus nos corações dos homens, de Gênesis e Apocalipse. Aí haverá um verdadeiro avivamento. O que está acontecendo dentro das igrejas hoje é um engano do falso Messias, do falso Cristo, do falso profeta, da prostituta, Grande Babilônia e suas filhas, que são as outras igrejas evangélicas que estão se tornando filhas da Grande Babilônia, prostituta, que enganou povos, línguas e nações por milênio. Isso acabou quando reformadores se levantaram contra e disseram não. Existe fé verdadeira pela leitura da palavra de Deus, somente a palavra de Deus sendo a fé verdadeira, a base da vida verdadeira, que é feita através da palavra de Deus. Sem a leitura expositiva da palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse e as doutrinas verdadeiras, não haverá avivamento verdadeiro. O que está acontecendo aí é um falso avivamento. É um avivamento para o anticristo, o falso Mashiach, que virá junto com o falso profeta e enganará povos, línguas e nações, junto com a prostituta, com o falso evangelho, com o falso profeta, com o falso Cristo. Então, para você não cair nessa falsa igreja, para você não cair, você precisa começar a ler a palavra de Deus. E aqui está uma boa maneira, que a Bíblia Filamente, uma Bíblia que tem um aplicativo, e que você tem todos os estudos dessa Bíblia, você tem dentro de um aplicativo. Então compre essa Bíblia Filamente, baixe o aplicativo. Dentro da Bíblia tem um QR Code para você se inscrever. Vem aqui, tem um QR Code. Você vai ler esse QR Code
e você vai ter aí, e você se inscreva, faça a sua conta, é bem simplesinho, só precisa de 2 coisas. E você cria a sua conta e passa até a Bíblia filamente no seu celular, que é a Bíblia que eu uso para essa leitura, o qual a gente leu aqui agora. Então, faça isso para você ter comunhão com Cristo, para que o nosso Brasil tenha um verdadeiro avivamento. Então, muito obrigado a você que ficou aí até agora, aqui no nosso canal. Muito obrigado por você que ficou até agora aqui no canal Palavra Viva. Para você que vai estar no Facebook, no YouTube, vou deixar 3 links aqui para você se inscrever no meu canal e começar essa leitura, onde você terá a transformação da sua vida, porque o Espírito Santo, usando a palavra de Deus, vai fazer você de novo homem. E você que não conhece a palavra de Deus, se você começar a ler a Bíblia, que nem eu comecei a ler a Bíblia, e lendo a Bíblia, o Espírito Santo me ensinou e mostrou de que toda idolatria, toda feitiçaria, todo ídolo, toda escultura que você carrega é uma maldição. Todos esses ídolos, imagens de santos, de tudo quanto é tipo de coisa, isso são demônios. E isso está emperrando a sua vida. Isso está colocando você nesse caminho de morte, onde você está caminhando para a morte, onde você já sofre agonias e dores, às vezes passando por um problema de depressão, um problema terrível na sua vida, e você não tem direção. Você vive dentro de briga, contendas, traições, palavrões, uma vida de derrota, uma vida que não tem sentido para você. Mas tudo isso está acontecendo porque você não lê a palavra de Deus, porque você não tem um relacionamento com Deus e com Cristo, seu Filho. E esse relacionamento que está dizendo que o OBS foi desconectado. Ele reconectou. Aí eu não sei se caiu. Voltou, né? Voltou. Houve uma queda na internet aqui, mas já voltou já, tá, pessoal? Para quem vai assistir pelo YouTube, não houve queda porque é uma gravação, tá? Então, vamos permanecer fiéis, vamos buscar a palavra de Deus. Você que está vivendo esse turbilhão de emoções, você que não tem controle de si próprio, você que fala ofensas, fala palavrão, você que vive na briga, na contenda, na discórdia com seu marido, com a sua esposa, seu pai, sua mãe, tudo isso é sinal de um coração que não é guiado pela palavra, pelo Espírito Santo de Deus que faz você nascer de novo. Então, eu agradeço desde já, vamos orar e vamos encerrar esse vídeo. Obrigado, Senhor Deus, pela vida de cada um que assistiu, da vida de cada um que vai assistir depois. Derrama da tua graça, derrama do teu poder. Abençoe a vida de cada pessoa que vai assistir esse vídeo depois ou está assistindo agora pelo Facebook, pelo Substack ou pelo Rumble. Derrama da tua graça, derrama do teu amor. Salva essas vidas pela leitura da tua palavra, pelo entendimento, pela multiplicação da sua palavra nesses corações. Em nome de Jesus, ó Pai, opera nessas vidas e nesses corações. Sara essas vidas, sara esses corações. Pessoas com problemas psiquiátricos, pessoas com problemas de relacionamento. Em nome de Jesus, ó Pai, derrama do teu amor e da tua graça e transforma essas vidas para a louvor e glória do teu nome. Amém e amém. Muito obrigado você que ficou até agora. Você que está no YouTube, vai ficar 3 playlists aqui de vídeos para você começar a aprender a palavra de Deus. Eu leio a palavra e dou o discernimento. Então vai ter 3 vídeos aqui. Clica num desses vídeos aqui, tá bom? Para você começar a assistir as playlists. Clica num desses 3 vídeos que está aparecendo aqui para você.